É preciso ter o caos dentro de si para dar à luz a uma estrela cintilante. Essa é uma frase do Nietzsche que eu gosto muito e que resume muito conteúdo dessa mensagem que eu vim trazer hoje para vocês. Olá a todos, meu nome é Neha Surya, sou psicóloga analítica e taróloga e hoje eu venho trazer mais uma reflexão diária para vocês, hoje com o Arcano Menor, que fala sobre essa energia de conflito que é o 5 de paus. O naipe de pau já fala dessa nossa energia vital, essa energia, a nossa libido, a energia que movimenta, que nos movimenta na vida, que nos inspira, que nos dá vontade. Só que aqui é uma energia que ela tá gerando determinado conflito. Como vocês podem ver aqui, ó, tem várias pessoas numa situação de conflito, cada uma lutando pelo seu ponto de vista, pela sua crença, pelo seu ideal. E aqui a gente pode estar falando tanto de conflitos externos quanto de conflitos internos. E é muito interessante essa reflexão que eu trago do Nietzsche, do começo, né? Que a gente precisa ter o caos para que haja luz, para que algo novo possa nascer em nós. Então o conflito, ele não é necessariamente ruim, desde que a gente tenha sabedoria de aprender com ele, porque ele é como se fosse uma engrenagem. Ele está sempre apontando para aquele ponto que a gente necessita trabalhar, para aquilo que está inconsciente que necessita vir para a luz. E como isso acontece? Às vezes a gente fica muito tempo numa zona de conforto e é interessante a gente pensar nos números. Eu já trouxe o vídeo do 4 de paus. E o 4 de paus, ele fala sobre estabilidade, sobre um estado que a gente chega de estruturação, de estabilidade. O 5 vem depois. E o que acontece aqui? Depois eu vou falar do 6. Depois dessa estabilidade, às vezes a gente entra numa zona de conforto e aí o conflito precisa vir para a gente poder crescer, porque senão a gente não cresce, a gente fica estagnado. E a vida é movimento. A gente precisa acompanhar o ritmo do universo, o ritmo da vida e estar em constante movimento. E o conflito, ele possibilita que a gente saia da nossa zona de conforto, que a gente se movimente, porque a gente começa a sentir um desconforto muito grande. E é esse desconforto que gera crescimento. Então, se você tiver sabedoria para observar, tem uma coisa muito interessante. Eu vou pedir que vocês imaginem um lago cristalino, que dá para você enxergar o fundo dele. Aí você entra dentro desse lago e começa a se debater, se sacudir dentro desse lago. O que vai acontecer? A lama que estava sentada debaixo desse lago, ela vai subir, a água vai ficar turva e você não vai conseguir enxergar o que está lá embaixo. A nossa mente, ela funciona da mesma forma. Se você está numa situação de conflito, que você está se debatendo, a sua capacidade de raciocínio diminui muito. Você não vai conseguir ver com clareza e discernimento o que está acontecendo naquela situação. Então, o que a situação de conflito pede? A mesma solução da água. O que a gente precisa fazer para a água voltar ao normal? Parar, ficar quietinho, ter paciência, que a água vai assentando. E quanto mais ela vai assentando, mais a gente vai tendo clareza do que tem na sua profundidade. A nossa mente, ela funciona exatamente da mesma forma. Então, essa carta, ela pede para que numa situação de conflito, tanto interior quanto exterior, para que tenha esse afastamento. Eu sei que muitas vezes é difícil, porque a gente reage instintivamente diante da vida.
mas é conseguir se afastar desse conflito de alguma forma. E aí existem técnicas para a gente conseguir fazer isso. Que seja contar até 10, respirar profundamente 10 vezes. Isso já vai oxigenar o seu cérebro, já vai melhorar a sua capacidade de raciocínio. A respiração é fantástica, ela faz coisas fantásticas. Então é esse afastamento. Respira fundo, quantas vezes forem necessárias, para você estar oxigenando o seu cérebro, para você conseguir pensar com mais clareza na situação antes de reagir. Porque tem muitas reações nossas diante do conflito que podem ser irreversíveis na vida. Então essa necessidade de ter esse afastamento é a mesma coisa quando se passa um conflito interior. É a gente observar, conseguir ser o observador, observar esse conflito sem se envolver nele. Porque não adianta a gente querer soluções na hora que o conflito está acontecendo na mente. Falando aqui também, falando dos conflitos interiores, às vezes a gente quer solução imediata, e quanto mais a gente se debate na água, mais essa água vai ficar lamacenta. Então, se a gente está numa situação desconfortável, é ter paciência, abraçar esse sentimento, esperar passar, não reagir, porque aos pouquinhos isso vai se tornando claro. E aqui também essa carta, ela traz um ensinamento muito grande com relação à convivência, ao trabalho em equipe, a convivências sociais, que cada um carrega um ponto de vista. Abraçar a igualdade, respeitando as diferenças. Porque cada um vem de uma crença diferente, de um sistema familiar diferente, cada um vai ter um ponto de vista diferente. E como que a gente faz para apaziguar isso? Porque eu garanto que ninguém quer conflito. Todo mundo quer viver em harmonia de alguma forma, através de uma comunicação não violenta. E como que a gente se comunica de forma não violenta? Sabendo se expressar. É importante a gente falar o que a gente está sentindo, para que o outro perceba as nossas necessidades. Mas falar o que a gente está sentindo de uma forma que não agrida o outro, que não aponte para o dedo para o outro. É de uma forma que a gente traga isso para si. Olha, eu não estou me sentindo bem com essa situação, porque isso me causa isso, isso e isso. É trazer isso para a gente, sabe? E abrir, expor os nossos sentimentos de uma forma que não seja violenta. De uma forma que você respeite a diferença do outro, que você não agrida o outro. Porque liberdade é sobre isso. É sobre a gente abraçar a diferença das pessoas e respeitar isso. Respeitar as diferentes opiniões. Porque quando a gente tem quem a gente é muito bem estruturado dentro da gente, quando a gente sabe quem a gente é, quais são os nossos valores, a gente não tem essa necessidade de conflito. Quando a gente conhece as nossas sombras, a gente não tem tanta necessidade de conflito. A gente passa a encarar os conflitos de outras formas. Então é isso, gente. É numa situação de conflito, tentar ter essa pausa, tentar respirar e esperar, aguardar até que a lama se assente e a gente consiga enxergar as situações da vida com mais clareza. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem, comentem. Se não são inscritos no meu canal, se inscrevam. E um beijo grande no coração de cada um de vocês.